Falar sobre a Igreja Oriental e o surgimento do Islã. Estamos avançando assim a nossa história do cristianismo, mais diversas fases que nós temos aí. Vejamos então. Para entender plenamente a influência dos cristãos árabes no Oriente Médio, antes da chegada do Islã, é importante mencionar que as tribos árabes viviam em ambos os lados das fronteiras de dois grandes impérios da época: o Império Romano Cristão, bizantino, e o Império Persa, zoroastrita, sassanida. Então, essa divisão é feita sobre esses dois tipos de império, o Romano Cristão e o Império Persa. Nessa história política de Roma, que é dividida em três períodos, que seriam o período da monarquia, 753 a 509, o período república, de 509 a 27 a.C., e o período império, de 27 a.C. até 476 d.C. Cada período dessa história romana possui características próprias, que demonstram a evolução socioeconômica e política dessa sociedade. Nos primeiros tempos, antes da dominação etrusca, Roma assemelhava-se à antiga sociedade grega, ou seja, baseava-se na organização em comunidades gentílicas. O regime gentílico se estruturava em torno de gens, que reuniam famílias identificadas por laços de consanguinidade e religião. Então, é aqui que eu estou dizendo que a organização dessas comunidades eram feitas em famílias, ou seja, laços de consanguinidade. Dentre a história, vejamos a Igreja Bizantina, que historicamente é vinculada ao antigo Império Bizantino e, portanto, ao Patriarcado de Constantinopla, e dividido sob o imperador Teodósio. Ainda que ao longo dos séculos foram se constituindo igrejas autocéfalas nos diferentes países. Destaque-se em números fiéis o Patriarcado de Moscou. O uso do grego era uma língua oficial e a adoção do cristianismo como religião oficial também eram os grandes fatores que assim caracterizavam a coesão e a identidade da população, marcada por diversidades que temos étnica e também cultural. O que todos os especialistas destacam que o ato formal do cisma, a excomunhão entre o Papa e Miguel I Celulário, foi o ato de um longo caminho do distanciamento entre Oriente e Ocidente. Aí eu estou falando sobre a divisão que ocorreu entre o lado ocidental e oriental. Não apenas em questões canônicas e disciplinares, mas também questões litúrgicas, culturais e históricas. Ou seja, dentre esse cisma, dessa ruptura do lado ocidente contra o oriental, não só foi somente ao lado, como vou dizer, canônico e disciplinar, sob a mesma égide do Papa, não. Houve também questões culturais, históricas e litúrgicas que separaram esses dois tipos de igreja, né? Em essa questão de disciplina e eclesiástica, os sacerdotes podem ser homens casados, mas não podem contrair matrimônio depois da sua ordenação. Isso para o lado oriente. A língua litúrgica utilizada é o grego, como já falei anteriormente, ou o eslavo antigo, dependendo da influência russa ou grega. Outra importante característica da Igreja Bizantina é a importância do monarquismo, das horas litúrgicas, da devoção particular, por meio da chamada oração do coração. Então, a oração do coração é dito como a oração e a devoção particular desse tipo de característica da Igreja Bizantina. O Império Bizantino ele foi construído sobre essas bases territoriais do Império Romano Oriental e ocupando quais regiões basicamente? Primeiramente a Grécia, como a língua oficial é a Grécia, o Egito, a Síria com a Palestina, a Mesopotâmia e a Ásia Menor.